Já está gravando. Salve Deus, salve Jesus Cristo, salve a Virgem Mãe, salve o Mestre Patriarca São José, salve os 5 irmãos maiores, salve a Esperança e salve a Irmandade da Luz. A gente começou quando a Lara começou a incentivar nós a termos grupos de leitura. Então, o grupo se reuniu, a Jaqueline sugeriu o livro Umbanda Pé no Chão, e a gente fez essa leitura, inclusive tentando todo momento contextualizar com a nossa vivência na Irmandade da Luz. Então, foi assim o início, o grupo, inclusive, está faltando a Joana, a Andressa, a Adriana, que por motivo de saúde não pode estar com a gente. Então, já até peço, mandem boas vibrações para elas. E aí a gente começou a leitura desse livro, né? Foram reuniões todas as quartas, reuniões interessantíssimas. A gente conversava, entrava num diálogo de muita aprendizagem, algo que foi bem gostoso de aproveitar. Então, o autor do livro é o Norberto Peixoto. Norberto Peixoto fez esse livro sobre a inspiração de Ramatiz, não é uma psicografia direta do texto ramaticiano, mas ele fez inspirado, inclusive também auxiliado por outros irmãos, que foi o seu mentor, o Caboclo Peri, o seu guardião, o Exu Tiriri, rei das 7 encruzilhadas, também a vovó Maria Conga e o Caboclo Xangô das 7 montanhas. Então, o livro começa contando a história do médium Zélio de Moraes, Zélio Fernandino de Moraes, que dá, vamos dizer assim, o início da Umbanda no Brasil e a manifestação do Caboclo das 7 encruzilhadas. O livro vai narrando essa história do médium Zélio, ele é levado a um centro espírita para ver o que está acontecendo com ele, e aí o Caboclo das 7 encruzilhadas se manifesta ao mesmo tempo que outros médiuns começam a se manifestar, apresentando a figura do índio e do negro ancião. E aí o Caboclo das 7 encruzilhadas é a todo momento perguntado, e aí, o que ele está fazendo ali? E ele fala, viemos fundar a Umbanda no Brasil, a religião onde quem sabe mais ensina, quem sabe menos aprende, e a ninguém a Umbanda vai se virar de costa, né? Então essa foi a fala do Sete Encruzilhada. Ele é questionado, por que o médium fala, por que eu vejo um frei sendo que você se apresenta como um índio? Aí ele fala, a Umbanda é isso, quem vai ter voz aqui são os índios e os escravos que tanto sofreram no Brasil, com o objetivo de ser uma religião inclusiva, onde é aberta para todos. E então, esse primeiro momento, o livro vai contando dessa formação da Umbanda, dessa Umbanda no astral, como é que ela foi, vamos dizer assim, fundada, como que ela foi montada para a gente. E aí, ele também esclarece que ela não há uma codificação, assim como a Igreja Católica tem a Bíblia, ou o Alcorão para os Islãs, mas para a Umbanda não tem. Ela é, antes de mais nada, um conhecimento oral. E aí, no começo, a gente também vê a forma de manifestação desses irmãos, né? O primeiro que foi citado é os irmãos Caboclo, igual o Caboclo da Sete Encruzilhada fala, o índio, que representa a força e o conhecimento das matas, o preto velho, que é o ancião, que traz a sabedoria e a humildade, as crianças, que são os grandes magos no astrais, prontos para qualquer trabalho e que representa a pureza, os irmãos orientais, que traz os conhecimentos ocultos, e os ciganos, muito mal incompreendidos, né? É um bando aí com o objetivo de ser uma religião inclusiva. E aí, falando nessas apresentações, nesses arquétipos, que eu vou falar mais com vocês no domingo, falar mais dos arquétipos, falar mais da vibração, da linha de trabalho, da faixa vibracional que origina seu nome, né, para a gente entender, por exemplo, por que pode haver duas juremas, duas caboclas jurema dando consulta ali lado a lado. Inclusive, eu vim aqui homenageando os irmãos caboclos, os irmãos da mata. E eu tenho uma pergunta para fazer, a irmã Nardete Maria, a Aninha. Como identificar os elementos essenciais na prática da caridade divina? Então,
Eu vim representando os irmãos espirituais, os ciganos, em especial em homenagem à ciganinha da praia, que é a minha guardiã, e dando sequência no que o Patrick falou, é preciso entender, meu querido Patrick, antes, para identificar e entender quais são esses elementos que são essenciais no processo evolutivo da prática da caridade. É preciso entender primeiro como se dá e como acontece o axé, a estrutura energética, o karma, os orixás e também os rituais. Como que eles se relacionam e como que eles acontecem. E só assim a gente vai conseguir compreender como se dá esse processo mediúnico, como que dá o desenvolvimento e como que é feita essa prática da caridade, de forma em que aconteça essa ligação entre o plano espiritual e o plano da matéria. Então, só assim nós teremos elementos, condição de compreender a evolução espiritual do médium, a partir desses elementos. Então, são 5 fatores essenciais: compreender o que é o axé, como se dá a estrutura energética do médium, o que é karma, o que é regência dos orixás e o que são os rituais, e como que eles estão interligados nesse processo da mediunização. Esses elementos, eles são fundamentais e compõem o desenvolvimento da caridade de cada médium. Então, é preciso buscar a leitura, o entendimento de como faz. E aí o Peixoto, ele traz explicando, ele vai percorrer sobre todo o livro, sobre essas questões, mas nesse capítulo específico aqui que eu vou falar, ele traz essas questões de forma bem explicada, para que a gente possa entender os demais tópicos do livro. Então, é um livro que ele explica passo a passo todo esse processo do desenvolvimento mediúnico de um médium. E aí, uma breve explicação sobre cada um, o que é o axé, o que é estrutura energética, o que é regência dos orixás, o que é karma e o que são os rituais. O axé é todo fluido cósmico universal. Ele está em tudo, está em nós, seres vivos, e ele apresenta-se como energia condensada. E ele é responsável pela energia que mantém a nossa sustentação biológica. Então, todo esse processo a gente vai entender um pouquinho mais no domingo, mas também tem a estrutura energética, que ela é a regência dos orixás, que são responsáveis por trazer as características específicas do médium, como que é formada essa estrutura energética do médium, a partir dos orixás. Então, o médium que tem maior facilidade de desenvolver algumas atividades mediúnicas, isso tem a ver com a sua estrutura energética. E aí vem a regência dos orixás. Mas como que acontece? A regência dos orixás, ela se dá no momento da concepção do feto. E aí a gente vai descobrir um pouquinho mais no domingo, a gente vai ter mais tempo para conversar, como que esses orixás, qual que é o orixá predominante, como que a gente passa por eles e como que eles têm grande importância em nossa vida, em todo o nosso processo mediúnico, inclusive como que um dá espaço ao outro durante cada período da nossa vida, mas que nós também vamos entender que temos um orixá que ele é desde o momento da concepção ao nascimento da criança. Nesse momento, esse orixá ele assume essa regência. E aí vem a questão dos karmas, que também é algo muito importante, que Peixoto vai dizer, que é quando a gente traz vivências de outras vidas, de vidas passadas, em que, a partir das nossas relações, a gente fere a lei do amor, provinda da mente cósmica.
Então, a partir do momento que a gente fere, a partir do momento que a gente trai essa lei cósmica, a gente acumula karmas e eles serão apresentados, né, no nosso processo mediúnico para que a gente possa superar e para que a gente possa desenvolver. E aí vem os ritos, os rituais, para que isso aconteça, né? Para que o médium possa trabalhar. Então, é preciso o ritual, é uma forma de organização, um método sistematizado que objetiva e disciplina o ambiente, que é o que a gente tem lá na Irmandade da Luz, o nosso trabalho, os rituais, e ele é essencial para que a prática da caridade aconteça de forma efetiva entre o plano espiritual e o material. Então, o Peixoto também vai explicar esses conceitos dos rituais, diferenciando de alguns rituais que trazem o sacrifício de animais, de como que isso acontece, e como que isso acontece na Umbanda, deixando claro que esses rituais é sempre na luz crística, sempre em nome do amor. Então, eu convido vocês para domingo, para que a gente possa aprofundar ainda mais. Guarde esses 5 fatores, guarde as questões que vocês vão querer saber mais sobre isso, para que a gente possa continuar essa roda de conversa iniciada hoje. Axé. Patrick, você tem que ligar o microfone. Esse microfone é algo muito importante, tem que lembrar. Eu sempre esqueço o microfone. Acho que 20 apresentações que eu fizer, às 20 eu vou esquecer do microfone. E aí, vendo a Ana falar de orixás, foi algo tão interessante, fiquei curioso. Tanto que agora eu vou fazer outra pergunta no assunto, só que agora eu vou perguntar para a irmã Lara Maria. Irmã Lara, como os orixás se relacionam com a astrologia? Bom, Patrick, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a você, a Jaque, a Nardete e a todo o grupo por terem me convidado para estar com vocês. Eu fico super contente de ver esse momento acontecendo, porque era algo que eu tinha pensado lá no início, quando eu começo a propor que a gente componha grupos de leituras, eu imaginava que isso podia acontecer algum dia, e está aí de maneira tão bonita, todo mundo homenageando um irmão espiritual da sua afinidade. Eu estou aqui com vovó Maria Redonda comigo, e a proposta de conversar um pouquinho, tentando discutir essa sua pergunta, é partir da ideia de que os orixás, que são aspectos da divindade, são altas vibrações cósmicas que vêm até nós, assim, e precisam, então, a sua vibração precisa se rebaixar para chegar até aqui, tem, de certa maneira, uma relação muito grande com o cosmos. E quando a gente pensa, então, nessa relação com tudo que está para além apenas desse planeta, a gente faz, assim, a nossa cabeça abre, né, assim, a nossa consciência se expande, a gente acaba tentando se imaginar como um pontinho no meio de todo esse universo, que é uma grande coreografia, que compõe uma grande dança, e esse universo todo está de maneira harmônica e se movimentando e dialogando e respondendo e perguntando à sua maneira. Então, essa ideia de que os orixás se relacionam com a astrologia tem a ver com essa vibração que se relaciona com todo esse cosmo. Obviamente, a gente não vai conseguir falar de tudo isso aqui nesse vídeo, mas domingo a gente vai poder conversar um pouco mais. Eu quero, por exemplo, trazer o que me chamou a atenção nesse capítulo, que foi um capítulo que eu apresentei no grupo,
que tratava do início de uma conversa sobre o que são os orixás, os seus sítios vibracionais, os seus tipos psicológicos, e nesses tipos psicológicos, quando o capítulo traz esses tipos psicológicos, o Norberto Peixoto acaba fazendo uma relação com a astrologia. Que relação seria essa, então? Bom, a ideia é que cada orixá tem o seu planeta regente e também o seu signo, né, vinculado a ele. Bom, essa é uma ideia que a leitura que eu fiz do livro é uma ideia ainda bastante inicial, assim, incipiente, mas que eu fiquei muito contente de saber que Ramatiz está por trás disso e com toda a sua egrégora, porque acaba fazendo a gente entender que as coisas têm relação e, de fato, dá para pensar nessas relações. Então, só para exemplificar, Oxalá é o primeiro orixá a ser criado, né? A ele teria sido dada a missão de criar todo o universo, todo o sistema solar e as coisas que existiriam, né, nesse mundo. Então, ele é considerado o pai dos homens, o criador da humanidade, o pai de todos. E, curiosamente, o seu planeta regente seria o Sol. Para quem não sabe, o Sol é um planeta, é considerado um planeta na astrologia, assim, mesmo que ele seja o astro-rei, né, do nosso sistema solar, para os astrólogos ele é chamado, apelidado de planeta. E aí, ele é o centro do universo, né? Então, é muito curioso pensar que quem regeria ou estaria sob a regência de Oxalá também estaria sob a regência deste planeta Sol da astrologia. E não podia ser diferente. Na astrologia, a gente tem a ideia do signo que rege do signo regente pelo planeta, pelo Sol, é Leão. Então, também para Oxalá, também nessa relação que o Norberto Peixoto faz com a astrologia e os orixás, Leão, que é o signo regente de Oxalá. O que isso vai significar? De certa maneira, o livro não traz muito essa explicação. Na verdade, eu que cavuquei aí ele fala de várias outras coisas, tem a questão da pedra, tem a questão, enfim, de muitas outras influências. Essas eu fiz uma leitura seletiva, como qualquer leitura é seletiva, mas eu achei interessante começar a pensar a partir dessas regências planetárias e de signo. E aí eu não vou contar as próximas, eu vou deixar para a gente tentar descobrir, vocês ficarem pensando quem seria a regente de Iemanjá, qual seria o signo de Iemanjá, e Xangô, como seria, e Ogum. Não vou contar, vou deixar para a gente conversar sobre isso no domingo, para que a gente possa, então, ficar curioso e ficar pensando como que seria todas essas outras regências e o que isso significaria de fato, para a gente tentar conversar com mais tranquilidade sobre esse assunto. Então, é com você, Patrick. Tem que ligar o microfone. Microfone sempre. Eu fiquei curioso para saber do orixá regente de Virgem, mas só no domingo, pelo jeito. E falando de orixá, me veio uma questão interessante, que é algo do próximo capítulo, que esse eu vou perguntar para a Jaqueline, o que são os orixás e como eles estão representados no Evangelho. Oi, gente. Eu vim representando as irmãs caboclas na força de Oxóssi, né? E nesse livro tem esse capítulo muito lindo que mostra pra gente que o Evangelho carrega a energia e a emanação dos orixás. E eu escolhi apenas um trecho que carrega a emanação de cada orixá que o livro representa,
para poder trazer para vocês, mas tem muitos outros trechos que a gente pode conversar melhor no domingo. Mas antes disso, eu quero só falar um pequeno trecho sobre a Umbanda para o Zélio de Moraes. A Umbanda vivencia o Evangelho de Jesus na essência, através da manifestação do amor e da caridade, na orientação dos guias e protetores que recebem a irradiação dos orixás. Então, a verdadeira Umbanda nos convida a nos transformarmos. Todas as entidades trabalham com humildade, de forma serena, caritativa e gratuita. Então, são os espíritos bondosos que não fazem a distinção de raça, cor, religião e acolhem todos que buscam amparo e auxílio espiritual. Conforto para dores, aflições e desequilíbrios das mais variadas ordens, que é o que Jesus pregou. Então, como que no Evangelho a gente encontra a vibração do Orixá Oxalá? Através daquela linda afirmação, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a vibração dele. A vibração de Xangô é expressa, como eu disse, apenas uma das afirmações, são várias, mas escolhendo apenas uma, não julgueis para não serdes julgados. A vibração de Oxóssi a gente encontra no Evangelho através da afirmação, a boca fala do que o coração está cheio. A vibração de Ogum a gente encontra no Evangelho através daquela afirmativa que a gente ouve muito na ordem, que é orai e vigiai. A vibração de Iemanjá a gente encontra com a afirmação, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai. A vibração de Oxum, a vibração do amor incondicional, ela é expressa pela frase, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Bem Oxum, né? A vibração de Ansan, através da frase, não vim trazer a paz, mas a divisão. Vim para lançar fogo à terra. O que é que desejo, senão que ele se acenda? Muito a energia do raio na natureza, a energia de Ansan. E a vibração de Omolu e Nanã são expressas juntas através da frase, em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é muito lindo pensar que esses orixás são grandes forças cósmicas expressas nessas qualidades que são trabalhadas no Evangelho. E nós temos uma profunda gratidão pela oportunidade do despertar de consciência através da Umbanda. Assim eu encerro esse capítulo 6. Abre o microfone, Patrick. Inclusive, eu peço repetidamente que vocês sempre me lembrem do microfone, por gentileza. Tá. E aí, o grupo de leitura foi um bate-papo, foi várias conversas, e aí teve um outro capítulo que eu também achei muito interessante, e aí eu faço outra pergunta para a Jaque. O que é a apometria e como ela se dá? Isso a gente pode encontrar no capítulo 7. A apometria é uma ferramenta de auxílio à terapêutica espiritual, conduzido e amparado pelos mentores espirituais. Claro que temos aqui um trabalhador que guia na matéria, e todos os participantes são induzidos ao estado de desdobramento e, apesar disso, toda atividade da apometria é consciente, havendo apenas um leve desencaixe no duplo etéreo. É uma técnica que aparenta simples para quem olha de fora, mas uma alta tecnologia da espiritualidade para quem conhece e busca sobre isso. E trazida pela Umbanda, né? A técnica é utilizada com o consulente sentado no meio do grupo, na frente de um congá. Inicia, então, o trabalhador que está guiando uma contagem com estalar de dedos no alto da cabeça desse consulente, assim. Então, os corpos espirituais são expandidos e desdobrados nesse ritmo.
Assim, os benfeitores espirituais têm a oportunidade de começar a conduzir os trabalhos onde for necessário, na casa do consulente, no umbral inferior, nas alas hospitalares, onde as demandas daquele consulente estiverem presentes. E ao mesmo tempo em que ele se desdobra, todo o grupo mediúnico também se desdobra e passa do ectoplasma para que sejam utilizados vários recursos, como recursos de formas geométricas, pirâmides, triângulos, cones, através da força da intenção dos irmãos que estão guiando, para proteção, higienização, contenção e defesa. Um consulente pode ter lembranças mediúnicas de vidas passadas inconscientes. Então, eles também trabalham nesse campo inconsciente para que pare de ressoar alguns aspectos da vida passada que ainda pode estar ressoando nessa vida. E nesse momento em que ocorre essa limpeza, é chamado de catarse, é quando ele sintoniza uma situação traumática da vida passada do consulente, que está vibrando e desarmonizando a vida atual. É possível amenizar essa ressonância por meio, então, dessa catarse que ele sofre durante o atendimento apométrico. E pode ocorrer também rápidas cirurgias astrais e recomposição de membros. Na nossa análise, o trabalho de apometria tem suas técnicas bem representadas no nosso trabalho de terça-feira, através do trabalho do interlocutor, junto ao médium que recebe, claro. Também na apometria são invocadas as energias dos orixás, através de pontos cantados e outras formas, orações, pontos, etc. Então, no domingo eu gostaria de falar mais sobre isso, como os orixás e suas energias são evocadas nos trabalhos de apometria. Todas as entidades ligadas a cada orixá trabalham em conjunto e podem trabalhar ao mesmo tempo no atendimento da apometria. A movimentação das falanges se dá sempre que necessário, baseado sempre no merecimento do consulente. E pela essência do amor universal, a Umbanda propicia um bom uso da técnica apométrica em prol da pesquisa e cura do espírito daqueles que precisam. É isso, muito obrigada. Ótimo. Já deixei o microfone ligado, vim aprender a usar o microfone no final do vídeo. Adorei, eu tô agora na expectativa para o nosso domingo, para a gente dar continuidade a essa fala. O nosso grupo de leitura foi esse bate-papo interessante, foi essa fala, essa troca de conhecimento, essa troca de experiência, essa troca de interpretação do livro. A todo tempo a gente contextualizou, a gente vive na Irmandade em relação ao que a gente lê no livro. Inclusive, a gente vai deixar outra pergunta para o domingo, que nós não vamos nem tentar responder agora, essa vai ficar realmente para o domingo, que é quem são os Exus e onde eles atuam, qual é o trabalho dos Exus e com que eles são confundidos, né, ou com quem eles são confundidos. Então, eu agradeço a todos que participaram desse grupo, agradeço a Nardete, a Lara, a Jaqueline, agradeço também a Adriana, a Andressa e a Joana, que não estão conosco, mas participaram da gente ao longo de todo o grupo. Foi uma experiência ótima e beijo até domingo, vejo vocês lá e a gente continua essa conversa. Até mais, pessoal. Até mais, até domingo. Até domingo, gente. Até domingo.